ambos aí, então não vai ter Nem tempo. sei se vai ser tanto um debate, que eu tinha conversado com o Lorde aqui antes de começar, que ele não tem tanto interesse nesse assunto da empresa propriamente dita, embora ele vá fazer os comentários dele Sim. conforme eu for comentando, ele tá mais interessado no questão dos consoles, que é uma área que eu também estou menos interessado, que eu vou ouvir mais. As comparações entre os consoles, como funciona e tal. Eu vou tratar da empresa propriamente dita, as duas empresas, e eu quero começar dizendo que a empresa Microsoft, ela é desproporcionalmente maior do que a empresa Sony. Quando a gente vai fazer essa comparação, para ser justo com a Sony, a gente precisa comparar a Microsoft Game Studios, com a Sony. Porque é uma divisão da Microsoft, em específico, que trabalha propriamente dito com a Sony, contra a Sony, que disputa o mercado, propriamente dito. É um departamento deles. E eu queria começar dizendo que esse departamento ele não é completo. Por causa das restrições, graças à bolha que nós tivemos, a chamada bolha.com, e as restrições anteriores, em 98, as restrições antitrust, só 50% do departamento de marketing pode ser utilizado a qualquer momento para qualquer operação. Isso significa que metade da operação da Microsoft não opera sobre um determinado produto a determinado tempo. E a Sony fez questão, em 3 ocasiões diferentes, lançamento do Xbox 360, do Xbox One e do Xbox Series S, fez questão de garantir que essa regra fosse aplicada, convocando os reguladores ostensivos nesse caso. Ou seja, a Microsoft está capada tanto no marketing quanto nas realizações, em virtude do tamanho dela. A Microsoft ela é tão grande que ela é do tamanho, em termos de market cap, de um país. 3 trilhões de dólares. Para você ter ideia, o PIB do Brasil é 1,5 trilhão de dólares. Então é como se fossem 2 Brasis que cabem dentro da Microsoft. Dinheiro pra caramba, velho. É muito dinheiro, é muita coisa. Então os reguladores de mercado viram e dizem, não, você não vai atuar com o mercado inteiro. Existe uma divisão de departamento bem clara. Existe um conjunto de recursos que você pode trabalhar. Então, se a gente fosse dizer, se a gente chegasse na conclusão que a Sony venceu da Microsoft na guerra de consoles, a gente chegaria na conclusão que a Sony capada, restrita, a Microsoft capada e restrita pela Sony, não necessariamente pela Sony, mas a Sony se beneficiou desse processo, historicamente, é quem perdeu a guerra. Jamais a empresa inteira. Não haveria uma disputa, e eu acho que essa é a grande questão dessa última aquisição, se os recursos da Microsoft, propriamente dito, fossem usados para fazer essa disputa. Assim como hoje a Sony é a maior do mercado de música do mundo. A Sony Music é a maior de longe. Assim, o segundo colocado está muito atrás. Então, existe um movimento ali da mesma forma como acontece com a Microsoft, a Sony precisa se restringir em diversos dos seus lançamentos, em diversas das suas ações, para que faça suas ações de marketing, para que faça suas ações de aquisição. Então, isso vai fazer uma diferença gigantesca no resultado. Porque a gente precisa sempre comparar a Microsoft Gaming, essa empresa restrita, com a Sony. Mas ainda assim, ainda com essa restrição, eu vou argumentar que a Microsoft desempenhou melhor. Porque a Sony, ela é mais agressiva de formas nocivas. E eu vou começar essa história lá em 96 com a Sega. Que acontece com a Nintendo. No processo da Nintendo de criar um console propriamente dito que fosse hand console, ela chamou a Sony para fazer o leitor de disco óptico. Para quem não sabe, a Sony tinha uma divisão muito forte em termos de DVD, leitor de DVD. E ela foi uma das principais do mercado. O console deles é lançado, no dia seguinte a Nintendo desfaz o contrato. Por que ela desfaz o contrato? Ela diz, esses termos que estão aqui fariam com que os direitos dos jogos e do que nós produzíssemos daqui em diante fossem efetivamente da Sony. Tô fora. Só que o que acontece? O processo de aquisição de informação e tecnologia da Sony já tinha sido praticamente tudo feito. Então, pouco tempo depois sai o PlayStation 2.
Então, isso é uma coisa, e assim, o PlayStation 1, o PlayStation. Pouco tempo depois, saem versões diferentes da história. A Nintendo fala uma coisa, a Sony fala outra. Sobre a mesma história. Isso é absolutamente normal. É uma guerra de narrativas sobre o porquê cada um saiu. Mas a leitura atenta dos documentos demonstra que talvez não seja esse o motivo, mas que é verdade. Os direitos dos jogos de consoles e todos os direitos intelectuais do que fosse produzido ali seriam da Sony. Certo? Avancemos. Dos jogos feitos em CD. Vamos pensar, a patente para produzir jogos em CD ficou sendo da Sony. Mas, por exemplo, aí eu que vou perguntar, que você já deve até manjar mais do que eu disso daí. Então, no caso, você tá dizendo que os jogos que fossem lançados, obviamente, só tinha mídia física na época, Isso, né? exato. O que a Sony ajudasse a produzir, ou fizesse, porque ela faria parte da mídia física, ela ficava com toda a grana da mídia. Uma parte. Ah, tá. Só que o certo era, em termos de console, porque ela era sócia do console. Só que ela se tornava junto sócio da publisher. Entendo. Porque, durante algum tempo, os esforços da Nintendo iam ser unicamente para aquele console. Então, havia ali um processo de attach, de ligar propriamente, de conectar um negócio que era um negócio ruim. Meio que uma dependência, assim. Exato. Então, foi isso que fez eles desistirem do console pronto, lançado. Certo? Porque a equipe jurídica da Nintendo disse, não vamos fazer. Tem umas versões desse console aí raras, né? Que eles produziram algumas pequenas unidades. Tem um pessoal que tem esse console aí, né? Sim. Uhum. Eu não lembro o nome dele, mas tem. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, vários elementos da Microsoft começaram a ser colocados de alguma forma em jogo. Então, por exemplo, a Microsoft foi responsável pelo DirectX. O DirectX é extremamente importante porque permitiu aos softwares e aos desenvolvedores acessarem o hardware diretamente, não apenas indiretamente. Isso vai fazer uma mudança expressiva na qualidade de tudo. Então, a Microsoft, antes de entrar no setor, já havia estabelecido um padrão de compilação, por assim dizer, tá? Avançando até mais ou menos 2000, a Microsoft trabalha com Windows CE para o Dreamcast da Sega. Uhum. Essa parceria, ela estava avançando fortemente. Essa parceria, ela quase se estabelece. A Sega desiste também por um ataque da Sony. Na época, elas estavam lutando mais diretamente, mais precisamente. E qual que era isso foi antes da Primeira Guerra de Formatos. Qual que era a disputa da Sony? Como que a Sony conseguiu intervir aqui? A Sony conseguiu intervir porque o Dreamcast, ele não teria um meio de distribuição eficaz. O que isso significa não ter um meio de distribuição eficaz? Todas as principais lojas que poderiam trabalhar com o Dreamcast não seriam lojas viáveis e escolhidas do PlayStation. Então ela pegou uma série de primeiras opções ali e disse, vamos trabalhar aqui com uma exclusividade. Se propositadamente ou não, a discussão. Tem um livro, um cara chamado Felipe Compton, ele discute se era ou não, se era o caso. Ele acredita que não. Ele acredita que foi apenas parte do processo de aquisição, natural, conversa com isso, mas não haviam os meios efetivos para distribuir o Dreamcast. Esse e outros motivos na época fazem com que a Sega desista do negócio. Quando ela desiste do negócio, a Microsoft ia tomar um prejuízo enorme. Então o que ela faz? Em novembro de 2001, ela vai lançar o Xbox. Com a tecnologia que ela havia desenvolvido até ali. Então ela teve de junho de 2000 até novembro de 2001 para descobrir como que ela ia fazer um setor de games. Porque ela tinha criado toda uma estrutura de prejuízo para aplicar o Windows CE no Dreamcast. Vou fazer um acréscimo no que você está falando. A Microsoft, na época que ela foi desenvolver o primeiro Xbox, ela
Tem uma matéria que fala, né, que eles pegaram uma placa de PlayStation 2, o FAT, pra entender, né, tipo, como fazia, ter uma noção e tal, porque a Microsoft era mais de PC, né, tanto é que o primeiro Xbox é um Pentium, a CPU dele. Então, mas os caras construíram um negocinho que é da hora, cara. O primeiro Xbox eu tenho vontade de ter ele. Não acho pra comprar, né? Preço bom, mas... Pô, Lorde, Se pra você, eu falo que o tiozão com o Gilão lá, eles sumem pra você, hein? tudo que o Miorim tá falando tá me deixando com raiva da Sony, velho. Mas você já tá assim? Não, eu tô ficando com ódio dessa merda, velho. Que porra que é essa? Você tem que ficar com raiva da Sony por causa do ano passado e esse, então fala que a gente Não, velho, mas que é isso, cara? Isso é um absurdo isso daí, essas coisas, Não, pô, cara. não. Mas pera Eu aí que... sou gamer, cadê a contribuição nossa aí? Calma, Não, já vamos interromper o cara. Não, mas deixa eu te falar, eu vou Caralho, defender. velho. Vou Cadê o defender. PlayStation que acabou? PlayStation Calma mil aí, grau, velho. 1000 grau aqui, Vou velho. defender a Sony aqui, Não, já pelo que você amor não de tá Deus, defendendo. Ela fez ótima televisão nesse ano aí, que dava pra ligar o Xbox muito bem e tudo mais. A Sony contribuiu com a imagem da Não, mas tá da hora. Pô, não, continua. Tem mais aí, Miorim? Aí Vai. tem. Galera, eu tô Aí- deixando ele falar que enquanto isso eu vou comendo todo salgado aqui, ó. Depois eu tô carregando o Ki aqui, ó. Tá vencendo Aí, ele no psicológico. sigamos Você aí. come Nessa ele, época olha. aqui, aconteceu uma disputa muito importante, que foi a disputa pelos desenvolvedores. Então, o que aconteceu? Na época, existia um hábito de, ao invés de você comprar a publisher, você comprar o desenvolvedor. Então, você pagava ao desenvolvedor 20 milhões, 30 milhões ao ano para ele mudar de um lugar para o outro. Essa corrida dos desenvolvedores foi, inclusive, um dos motivos mais importantes para a vitória da Sony. A Sony, em determinado momento, chegou a ter 40% do capital intelectual do setor. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso é muita coisa. Quando nós chegamos em 2001, a Sony já tinha algumas franquias exclusivas que eram assim, eram franquias inacreditáveis. Então a gente tinha o Metal Slug, a gente tinha o Final Fantasy, exclusivo. A gente tinha acho que era o Gears of War? Como é que era? God Não, of War. Gears Não. of War é do Xbox, pô. É o God of War. Não, qual que era o... Não. Dessa época, eu tenho aqui. Eu tenho anotado aqui. São 4 grandes... Ah! O Gran Turismo. Ah, Gran Turismo. Gran Turismo. O Gran Turismo, na Mas, pô, época. Gears tá... Isso aí não vai não. E mais alguns grandes exclusivos. Esses grandes exclusivos, eles correspondiam a uma parte gigantesca da indústria. O que acontece? Em termos de console, existiu um tempo de 94, lançamento do PlayStation. 94, 96, lançamento do PlayStation. 96? Do PlayStation PlayStation 1, não, se eu não me engano, é 94. Lançou o 94, PlayStation 94. De 94 até 2001, lançamento do PlayStation 2. Tudo isso de desenvolvimento. Então nós temos uma empresa que desenvolveu em 1 ano e pouco e outra que passou 7 anos desenvolvendo. Então essa era a discrepância no início. E detalhe, era um pedaço do departamento da Microsoft que estava compensando o prejuízo de outro negócio. E deu início à indústria de games em termos da Microsoft. Vê que parada doida. Como a Microsoft era uma empresa tão grande que ela, corrigindo um erro de percurso, criou um departamento de games. Esse era o tamanho da Microsoft à época. Avançando essa questão, eles vão ter dificuldade no Japão. O Japão é o principal setor de dificuldade. Por quê? Por causa da ergonomia do controle. As mãos dos japoneses eram menores. Então, quando houve as 24 milhões de compras do Xbox, primeiro Xbox, a reação dos japoneses é ruim. Os japoneses sentem a mão escorregando. Eles não conseguem usar o console da mesma forma que os testes exaustivos lá em Redmond tinham conseguido demonstrar que se usava. O brasileiro tem a mão maior, o americano tem a mão maior, o chinês e o japonês não. Agora, isso vai prejudicar bastante o mercado. Mas um outro motivo que vai prejudicar bastante o mercado para a Microsoft era que o Xbox era mais potente.
quando começou. Mas ele era feio. Então, em Social Gaming Design, é demonstrado, tem uma grande pesquisa, é um livro que o autor faz uma grande pesquisa, ele chega a algumas conclusões sobre o comportamento de games. Uma das pesquisas que ele chega é que a rejeição inicial, tem um fator 1.3 na escala de preferências de compra dos japoneses, de recorrência de compras. A rejeição inicial foi por causa do desenho, ele era feio. Como ele era feio, isso fez com que a maior parte dos japoneses que compraram à época não comprassem os produtos seguintes. Por isso é feio. Então os motivos, o racional por trás dos jogos efetivos naquela época que poderiam ter julgado a qualidade do Xbox, não aconteceu. Tinha um outro detalhe também, se me permitir acrescentar. No Japão, o símbolo, ou bola, na verdade é a confirmação, o símbolo positivo. Isso. O X não. Isso aí também pegou muito mal no branding do Xbox. Isso. Muito mal por lá. Por ser um X ali? Por ser um X. É questão cultural. Não é possível, cara. Mas não faz sentido nenhum. Mas é.